Souza, tenho doutorado em Ecologia Política, mestrado em Meio Ambiente, Política e Globalização e graduação em Relações Internacionais. Essa sessão monólogo de hoje é, é uma continuação, né, da aula de conservação biocultural e transdisciplinaridade. E a intenção é eu compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência voltada para a prática. Desde o início dos anos 2000, eu trabalho com questões bioculturais, do ponto de vista global, nacional, internacional e local. E a partir de 2019, eu saí das salas de aulas e também das aulas em barco, como vocês podem ver nessa troca aqui com o professor Charles Palmer, da London School of Economics and Political Science, e a professora Edils, da Universidade da, do Amazonas, do Estadual do Amazonas, e fiquei só na prática, trabalhando com organizações da sociedade civil e filantrópicas. A intenção, né, dessa aula de hoje, desse momento de hoje, ela é muito conectada com a minha experiência de prática voltada para o mosaico de áreas protegidas no Baixo Rio Negro, no Amazonas. E, como eu disse antes, é um diálogo com o texto do Michael Gavin e colegas sobre definição de abordagens bioculturais para conservação e, claro, um diálogo com o professor Robert Bushbacher, que deu uma aula para vocês anterior a essa. É importante dizer que a minha visão desse texto, ela parte de um pressuposto, de uma lente da ecologia política. Existem muitas definições da ecologia política, e aqui eu coloco alguns pensadores que trabalham com essa temática a partir de teorias do Sul, e olhando também para o contexto no Brasil. Mas a minha, ela é uma intersecção entre a geografia humana, entre políticas econômicas e metodologias antropológicas. E eu estou interessada principalmente nas dinâmicas de poder entre os múltiplos atores focados na questão da conservação, no contexto histórico desse processo e também em estratégias pós-coloniais de resistência. E eu acho que essa foto aqui, ela é bem representativa da complexidade que territórios bioculturais e áreas protegidas, unidades de conservação e afins no Brasil. Por um lado, você pode ver aqui que está dizendo que é uma área de interesse ambiental, que é proibido caçar, pescar, fazer fogo, extrair madeira e entrar sem autorização. E aqui em inglês está dizendo que a entrada não é permitida. Só que aqui está dizendo sejam bem-vindos, tanto em português quanto em inglês. Então, a pergunta para a gente fazer dentro da leitura da ecologia política é: uma área de conservação, né, ela é bem-vinda para quem? Né? Ela foi criada por quê? O que motivou a criação de uma porção de áreas de conservação no Brasil, por exemplo? Não necessariamente foi por conta que uma pessoa com especialização em biologia da conservação disse, né, fez um levantamento das espécies de fauna e flora da região. Mas tem todo um contexto global que interfere e que influencia na criação dessa área protegida. Por exemplo, a maior parte, né, teve um grande boom de criação de áreas protegidas no Brasil durante o período da ditadura militar. A maioria dessas áreas protegidas, né, foram criadas de modo restritivo, que não levava em consideração a existência de populações locais. E teve muito tempo, mais de 20 anos, para algumas dessas áreas de conservação saírem, né, de um processo do papel para efetivamente começarem a ser implementadas. E quando esse processo de implementação começou, foi quando as comunidades que lá habitavam embaixo, né, das copas das árvores ou nos beiradões, descobriram que eram pessoas que estavam em regiões e que, portanto, elas eram criminosas, ilegais, por estarem em lugares que elas não deveriam estar. E aí a gente vê um processo, né, de como se constrói a natureza, né, aquela natureza
aquele ambiente só podia ter sido declarado uma área de interesse para conservação porque ela estava conservada. Então, quem produziu aquela conservação, se não as comunidades bioculturais que ali habitavam, né? E por que que tais comunidades, então, que fizeram esse papel para a sociedade global, não foram consideradas no momento de criação dessas unidades de conservação? Então, aqui, né, um pouco de panorama dos processos no Brasil. Claro que existem outros casos, por exemplo, de unidades de conservação que foram criadas a pedido das comunidades que lá habitam, ou porque elas queriam que as de unidades de conservação de uso integral fossem recategorizadas e levassem em conta a existência dessas populações que ali habitavam, ou porque algum cientista entendeu, né, como no caso da Mamirauá, a importância das comunidades para a conservação de uma espécie, para a preservação de uma espécie, que sem aquelas comunidades não tem nem como chegar naquelas espécies, ou como no caso das reservas extrativistas no Brasil, elas e as reservas indígenas, territórios indígenas, assim como as quilombolas, elas partem de um outro pressuposto, que é o reconhecimento da relação dessas pessoas com o território. E aí é muito interessante olhar um texto, por exemplo, do professor Martinez Alayer, com a Vandana Shiva, passado, que fala sobre os tipos de meio ambiente, e um deles é Environmentalism of the Poor, que seria o meio ambiente do pobre. Enfim, fica para outra conversa. Bom, como eu falei antes, a intenção, né, desse diálogo com o texto definindo abordagens bioculturais, são 8 abordagens bioculturais que eu vou levá-los comigo no meu barquinho aqui, para cada uma delas, trazendo questões críticas, né, do ponto de vista do olhar da ecologia política, mas também com relação à realidade no Brasil. A primeira abordagem fala sobre a importância de reconhecer que a conservação ela pode ter vários objetivos e partes interessadas. E aí, né, aqui é uma sede do ICMBio, que fica no Baixo Rio Negro, e aí eu não sei se está visível para vocês, mas tem o nome de várias organizações que fazem parte, que estão conectadas de alguma forma com essa unidade de conservação. E é muito interessante pensar, né, como eu disse antes, o que motivou a criação dessa unidade de conservação? Quais eram os interesses que motivaram a criação, né, os objetivos da criação dessas unidades de conservação desse território biocultural? E quais são as mudanças que houveram na alteração de interesses uma vez que começou o processo de implementação? Então, por exemplo, se a gente for pensar no modelo no Brasil, existem vários tipos de unidades de conservação. Algumas delas têm um conselho gestor consultivo, né? E nesse processo de gestão consultiva, isso quer dizer que os moradores do entorno, as empresas do entorno, as organizações do entorno daquela unidade de conservação, elas fazem parte de algumas das reuniões de caráter consultivo, elas não têm direito de deliberar se avançam ou não nas iniciativas que são previstas para aquelas unidades de conservação, para aquela unidade de conservação, das decisões que foram tomadas nesse sentido. E existe, claro, o conselho deliberativo, onde tanto as comunidades que moram dentro da unidade de conservação, quanto as do entorno, assim como as organizações em volta, podem darem parecer e participar do processo de manejo daquela unidade de conservação. Mas a pergunta que uma pessoa de ecologia política ia fazer é: decisões que foram feitas à custa de quem? Né? Então, aí, o elemento importante de se considerar. O outro, né, dos objetivos e partes interessadas é pensar sobre o direito do uso da terra versus, né, o de propriedade. E aí, claro, pensando nas pessoas que vêm do direito, que fazem parte aqui do grupo, né, que tem um conhecimento muito melhor para poder falar dessa abordagem com vocês, mas muito rapidamente é interessante lembrar que alguns territórios, a população que moram lá, eles têm direito ao usufruto daquele território, mas não são proprietárias daquele território, como é o caso, né, dos povos de território de povos indígenas, populações tradicionais e quilombolas.
e que, portanto, se para o benefício da União, né, dos demais membros do Estado, for necessário, pode ser que o manejo daquele território passe a ser de uma forma diferente, que tenha, possa, por exemplo, autorizar a construção de uma hidrelétrica ou de um projeto de desenvolvimento que pode impactar aquelas comunidades. Claro que existem outros fatores, né, mas é interessante pensar nessa dinâmica de direito versus propriedade, do uso desse lugar. Outro ponto que é importante levar em consideração é os múltiplos, tipos, né, e categorias de biodiversidade de populações bioculturais que moram nesse local. É importante lembrar que, apesar, né, das comunidades e das organizações que engajam com a governança dos territórios terem que levar em consideração consentimento livre, prévio e informado, o processo de informar, ele é muito mais complexo que o que geralmente a gente tem tempo para acontecer. Então, por exemplo, até que ponto todos os membros dessa comunidade tiveram acesso à informação de um jeito que faz sentido para essas comunidades, tendo em vista os seus protocolos culturais, tendo em vista os seus tipos de acesso à linguagem e como que são os processos de decisão desses grupos que são diferenciados também, né. O outro ponto é quem determina qual informação é compartilhada e com quem nesse processo. E, finalmente, é muito interessante pensar no contexto político e econômico, do momento de criação daquele território, dessa unidade de conservação e outras, mas também o momento atual, né. Por exemplo, muitos dos territórios, de proteção no Brasil, unidades de conservação, elas recebem recursos internacionais de financiamento para implementação, seja o ARPA, seja o PPG7, aposto que vocês podem pesquisar esses pontos depois, seja o Fundo Amazônia, e da onde que vem esse recurso? Quais foram as negociações para que esse recurso fossem recebidos pelo Brasil? Quais são as negociações que acontecem dentro dos diversos grupos e agências de governo, tanto legislativo quanto organizações que são responsáveis pela implementação, que levam em consideração essas comunidades bioculturais e os seus interesses? E, finalmente, além dessas comunidades que estão dentro dos territórios, né, das unidades de conservação ou das reservas indígenas, quilombolas e desenvolvimento sustentável e outras, existem também as comunidades que são impactadas por esses territórios, zonas de amortecimento, e a levar em consideração nesse sentido que as definições políticas e territoriais, sobretudo com relação a fronteiras, elas vão muito além do que um peixe, por exemplo, consegue determinar, né. Os recursos naturais, desse território vão além dessas separações, geográficas e que, portanto, são muito mais complexos quando a gente leva em consideração a implementação, dos objetivos e partes interessadas, dessa abordagem. O segundo ponto, que é muito interessante, é reconhecer a importância do planejamento intergeracional das instituições para a governança adaptativa de longo prazo. E aí eu separei 2 pontos para a gente tentar prestar atenção. Um deles é com relação às gerações que habitam, as gerações bioecológicas que habitam esses territórios, né. Tem um processo de contexto de criação e implementação do território, de conservação, então a gente está falando de comunidades e pessoas e grupos e gerações que fizeram parte ou da recategorização desse território, ou que lutaram para a criação dessa terra indígena, ou que já nasceram na terceira geração de um território que já foi criado, e que, portanto, pode ou não ter conexões e afetos com a luta e a criação daquele território, que é diferente uma das outras, né. Tem um outro elemento importante aí, também, são os novos desafios dessa implementação e governança desse território. Novos desafios no sentido, qual que é o contexto em volta, se existem vetores do desmatamento que estão
forçando a entrada, ou pessoas que moram dentro dos territórios que já arrendaram parte desse território. Então, como é que a gente leva todos esses pontos em consideração quando a gente pensa nas múltiplas gerações, que habitam aquele território e compõem essa comunidade biocultural? Outra questão muito importante é a gente pensar em como que muitas identidades, culturas, foram assimiladas ou deixaram de existir como uma forma de resistência e aceitação para essas comunidades continuarem existindo dentro de um processo histórico. Outro ponto importante é pensar como que a religião também tem impactado, na formação ou desformação cultural das populações que habitam, e formam, a população, biocultural daquela religião. E finalmente também como o aculturamento, ou assimilação de, questões que de fora para dentro, que também foram aos poucos incorporada. E nesse sentido também, como que a sensação de pertencimento para as novas gerações, fazem também com que as pessoas tenham mais ou menos conexão com aquele território e com a manutenção da sua biocultura. Isso quando a gente pensa só nas gerações. Quando a gente olha, por exemplo, para as instituições, aí a gente tem um outro elemento muito importante e que faz com que essa iniciativa, né, dessas muitas organizações que estão liderando esse curso, eh, recebam os parabéns. Que uma é que nós somos, enquanto sociedade, o método de educação, ele coloca a gente em caixinhas disciplinares. Essas caixinhas disciplinares fazem com que a gente tenham visões que são focadas nesse processo disciplinar, quando na verdade a Amazônia, o meio ambiente, o mundo, ele não é disciplinar, ele é multidisciplinar. Então, por exemplo, a maior parte dos pessoas que trabalham com que estão no governo, por exemplo, seja chefe de unidade de conservação, seja implementador da conservação do meio ambiente de maneira geral, eles têm, né, uma formação voltada para a questão da biologia, são biólogos, biologia da conservação, e não necessariamente são antropólogos, e não necessariamente têm uma visão multidisciplinar para entender desde o início a importância daquelas pessoas que habitam aquele lugar para a implementação daquela área protegida, daquela unidade de conservação. É importante também pensar nesse processo, no impacto das questões financeiras. Da onde que vem o recurso para a implementação dessas unidades de conservação, desses territórios indígenas? Porque a criação apenas desse lugar, desse território, o reconhecimento, jurídico desse território por si não é o suficiente se não existe recurso para implementação, seja de conservação e controle, para garantir que tanto os direitos das pessoas que lá habitam, assim como a conservação está sendo levada em consideração e obedecida de acordo com as regras também por quem vem de fora das unidades de conservação, né? E quais são as aberturas de adaptação pelo corpo dessas instituições também. E é muito interessante, uma vez que a gente olha para o processo e continuidade do manejo de áreas protegidas, de unidades de conservação e até implementação de territórios de, bioculturais, como terras indígenas, quilombolas e afins, como são os acordos e contratos sociais na ponta. Por exemplo, não tem como a gente separar uma política social da política ambiental, quando as pessoas que moram lá dentro das unidades de conservação precisam ter acesso, enquanto pessoas de direito, a essas políticas sociais. Portanto, quando a gente pensa, por exemplo, na implementação de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, a gente tem que levar em consideração tanto a questão da conservação do meio ambiente, quanto também na questão social. E esses departamentos precisam conversar. A gente percebe também que, ainda mais quando a gente pensa nessa questão da formação técnica, das pessoas que trabalham nesses campos, como é que elas aos poucos, se houver uma abertura
das pessoas, elas se adaptam à realidade, porque uma vez que você percebe que uma área de proteção, uma unidade de conservação com X hectares e só tem uma pessoa que trabalha para 3, 4 unidades de conservação, o Estado, né, não tem recurso suficiente para poder fazer conservação e controle. Então, para implementar essa unidade de conservação, esse território, você precisa contar com as pessoas que moram lá dentro. E aí a gente vê uma dinâmica onde as pessoas que moram dentro dessas unidades de conservação e territórios, elas passam a ser, de alguma forma, aliados daqueles que ajudam no processo de implementação. Então, muitas dessas, sobretudo aquelas que estão no processo de recategorização de uma unidade de conservação, ela deixa de ser um criminoso, que não deveria estar naquele território, que ainda não foi recategorizado, e passa, de uma certa forma, a ser vista como aliado daqueles que ajudaram a criar ou a manejar essa unidade de conservação. Então, é muito interessante ver esses acordos e contratos sociais que acontecem na ponta, na beira do rio, que acontecem embaixo das copas das árvores e que não necessariamente chega até o governo do estado, que não necessariamente chega até Brasília. E aí, quando existe uma troca de governo e troca de agentes que são implementadores dessa política, a gente vê uma lacuna, uma descontinuidade. Então, é importante reconhecer a importância, né, do planejamento intergeracional e também das instituições e quais são as capacidades de adaptação dessas organizações, sobretudo no longo prazo, quando essas relações elas são construídas. Relações entre pessoas e relações entre não pessoas, né, com a natureza, a fauna e flora do local. A terceira abordagem, ela reconhece que a cultura é dinâmica e que esse dinamismo ele molda os recursos e a conservação. E diz, né, que abordagens bioculturais ela devem permitir uma adaptação de sistemas culturais, né, incluindo a formação de instituições novas e híbridas para o gerenciamento da diversidade. E aí, de novo, alguns pontos interessantes para a gente levar em consideração desses dois pontos. Um são as populações bioculturais. Né? As populações bioculturais elas passaram e passam até hoje por múltiplas formas de colonização e apagamento cultural. Né? Muitas dessas populações bioculturais abdicaram, né? Tiveram que parar de falar a sua língua, de manter os seus costumes. Aos poucos foram incorporando costumes da cidade, sobretudo com relação à dieta, que não necessariamente leva em consideração a utilização de lixo, por exemplo. A outra questão das populações bioculturais é ainda a falta de entendimento da comunidade científica de o conhecimento indígena, que o conhecimento das populações tradicionais conta. Não só conta, como deveria ser visto e seguido antes até, né? De uma certa forma, tem uma ciência gigante por trás de conexões com a natureza, daqueles que estão ali observando a natureza do momento que acorda até o momento que dorme, e que continua sonhando com ela, que não necessariamente é levado em consideração pela comunidade científica, mas também pela comunidade política e técnica que faz parte do processo de criação de políticas e implementação dessas políticas. Outro elemento também são os modos de vidas e alternativas, que são dinâmicos e mudam. E nesse processo de mudanças, elas não necessariamente seguem um modo cultural de antes em função dessas múltiplas formas de colonização. E muito importante também levar em consideração em quais são as novas, o reconhecimento de atividades e abordagens antigas para continuar esse processo dinâmico, mas que leve em consideração uma herança biocultural e o conhecimento biocultural indígena e de populações tradicionais que foram apagadas por muitas das questões que foram ditas antes. Quando a gente olha por um outro lado, para os implementadores das políticas sociais e de conservação, e aqui adicionando o ponto de políticas sociais, é importante também que, para levar em consideração desse dinamismo,
que exista essa conversa entre os implementadores de políticas sociais e da conservação. E aqui um exemplo que eu trago, por exemplo, é a questão da implementação de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, que faz parte do pacote do Bolsa Família do passado, assim como outros programas. Assim, tem que levar em consideração que essas pastas de implementação de políticas são feitas por pessoas completamente diferentes da questão socioambiental dentro do governo. A implementação do programa ARPA para financiamento de áreas protegidas, implementação de áreas protegidas no Brasil, ela é decidida em Brasília. Durante muito tempo foi decidida em Brasília por pessoas que nunca foram na Amazônia, né, ou que nunca tiveram uma vivência de Amazônia, além, muitas vezes, de visitar né, por avião, olhando de cima para baixo, ou de ir no encontro das águas, enfim. É importante que exista um reconhecimento que os tipos ecológicos de rios faz a diferença no tipo de motor de barco que pode ser comprada com recurso de um financiamento desses. Né? As águas pretas do Rio Negro são diferentes das águas barrentas do Amazonas, e, portanto, o tipo de motor faz a diferença. A implementação de políticas sociais, mas também como é que as ONGs, né, as pessoas que fazem parte de ONGs, as pessoas que fazem parte de universidades, as pessoas que fazem parte de igreja, como que igrejas e as empresas também levam em consideração as abordagens bioculturais e se adaptam a esses sistemas culturais ao invés de imporem visões que modam a cultura das pessoas que lá habitam. Então, esse processo de reconectar com culturas ancestrais e valorizar culturas ancestrais, respeitando as mudanças automáticas e dinâmicas do tempo, são importantíssimas. Mas é importante também levar em consideração, como que muitas dessas organizações que trabalham nesses territórios impactam tais comunidades bioculturais. O quarto ponto é relacionado à adaptação às intervenções ao contexto socioecológico. E aqui, né, uma passagem do texto diz que as abordagens de conservação biocultural, elas devem buscar a integração de vários níveis de governança e promover vínculos institucionais horizontais dentro do mesmo nível e verticais entre níveis diferentes, que comecem de baixo para cima. E aí, eu acho que é muito importante a gente tentar olhar para o contexto além da foto, né? Assim, a gente olhando para uma foto, a gente tenta ter noção do que trouxe o que a gente está vendo aqui. Mas, por exemplo, se a gente levar em consideração que muito do desmatamento que acontece na Amazônia, ele também está conectado através da economia global com outras agendas. Então, é soja que sai da Amazônia e é utilizada para alimentação de frango e outras aves na China, na União Europeia, no Reino Unido. Então, né, quais são as outras organizações e os outros agentes que fazem parte desse processo socioecológico que precisam, né, ser levadas em consideração quando a gente tenta entender aquele território, né? Ver quais são as organizações que são associadas a esse território, né? Sejam organizações que não necessariamente têm um link direto, né? Em função dos recursos naturais que ali são produzidos ou serviços que são prestados, mas que se beneficiam. E a gente pode falar, por exemplo, de bancos, né? A gente pode falar dos bancos que financiam as ações extrativistas. A gente pode falar, por exemplo, que é importante a gente olhar para o território a partir da bacia daquele território, a bacia daquele rio, né? E pensar que ações que acontecem no Juruá, no Alto Juruá, impactam o Médio Juruá, impactam, né, os outros rios que são conectados com o Juruá. Então, as intervenções ao contexto socioecológico, ela vai muito além do território em si, né? Ela é interconectada com questões políticas e econômicas que são locais, né? E também muito importante levar em consideração a ética biocultural, né? A gente está falando de populações bioculturais e a gente está falando de éticas e princípios que elas podem ir além daquela comunidade. Então, por exemplo,
muitas das comunidades, quando a gente pensa em mecanismos e novas alternativas de desenvolvimento ou de implementação de políticas ou novas economias, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a questão da segurança alimentar. Então, não é porque aquela comunidade acredita que investir na cadeia do açaí seja a melhor coisa, que a gente não pode tentar orientá-los quanto à necessidade de garantir a sua segurança alimentar e pensar a partir aí de uma governança multidisciplinar e que leva em consideração também a segurança alimentar, ao invés de toda a comunidade resolver parar de plantar mandioca para poder investir no açaí. Então, trazer esse conhecimento sistêmico do processo é importante para garantir a justiça ambiental da população lá dentro da comunidade também. E aí são dilemas. Quem trabalha com comunidades enfrentam nesse sentido, né? A ética e os princípios da justiça socioambiental, elas são com relação às vontades daquelas comunidades em detrimento da sua própria existência no longo prazo, ou elas são com relação às oportunidades do momento, tendo em vista oportunidades financeiras ou oportunidades temporais. E aí a gente precisa trazer esse elemento do contexto socioecológico também para aqueles que praticam a implementação de conservação. A quinta abordagem fala sobre a necessidade de criar e utilizar estruturas institucionais novas, diversas e alinhadas. E o texto diz que, embora o enfoque de baixo para cima seja fundamental para as abordagens de conservação biocultural, devem existir vínculos em várias escalas para conectar as realidades locais às instituições regionais e globais. E isso é de extrema importância em vários aspectos. A primeira, por uma questão de responsabilização histórica e econômica. Como eu falei, as atividades econômicas que acontecem dentro dos territórios, elas vão muito além da necessidade do território em si. São demandas econômicas locais que passam, né, perpassam por acordos nacionais, acordos internacionais de comércio, e que vão muito além da pessoa, do morador da unidade de conservação ou daquele território. Então, quando a gente pensa em parcerias internacionais, é importante que esses parceiros internacionais ajudem as comunidades na ponta a responsabilizarem os seus devidos governos, ou empresas, ou os dois, com relação à rastreabilidade daquele produto que sai de dentro daquele território biocultural. Com relação a políticas de devida diligência, com relação a políticas de rastreabilidade financeira, assim como da cadeia do produto também. Então, tem esse elemento de responsabilização que agrega ter parceiros internacionais nesse sentido. Mas eu acho que é importante também levar em consideração que nem tudo que vem de fora agrega, sobretudo de fora do território completamente internacional. A gente precisa levar em consideração que nem todas as legislações de fora para dentro agregam quando as existentes ainda nem foram implementadas, né? O Brasil é um dos países que tem uma legislação ambiental mais avançada no mundo. No entanto, a gente peca no processo de implementação da gestão ambiental, implementação das políticas ambientais. Então, a implementação e a complementariedade, elas são primordiais antes da gente avançar em trazer novas legislações e programas de conservação de fora para dentro que não necessariamente agregam ou são alinhadas aos princípios bioecológicos daquelas comunidades que lá habitam. A outra questão muito importante é pensar na sustentabilidade temporal dessas novas estruturas e instituições. E eu digo isso, sustentabilidade temporal, e exatamente quando a gente pensa sobre a importância dos diferentes atores que atuam daquela região. Não falei religião, região. Porque a gente tem a sociedade civil, de maneira geral, as ONGs trabalhando na região, a gente tem as universidades trabalhando na região, e de maneira nenhuma a intenção sobrepor as responsabilidades do Estado, né? E aí é diferente também a gente falar é importante a gente falar da diferença entre estados e governos.
né, as estruturas de Estado, as estruturas, de agências do governo, são de fundamental importância para a implementação de políticas de conservação e controle, para a implementação da ciência, para a implementação de políticas sociais, dentro dos territórios, com relação à saúde. E não dá para esperar que as ONGs ou as organizações filantrópicas ou até organizações privadas sejam as organizações responsáveis por isso, porque não teria uma sustentabilidade temporal longínqua para dar conta das necessidades. Então a gente precisa, e é importante, que multiatores façam parte desses arranjos, onde exista uma integridade com princípios e causa que faz com que todos esses atores possam, de alguma maneira, responsabilizarem ou questionarem, né, para que os governos, né, o Estado, cumpra o seu papel nesse processo de implementação. E não necessariamente que essas organizações substituam o Estado, porque aí a gente entra num processo importante que é se existe ou não sustentabilidade temporal de manutenção, desses direitos, né. Deixa eu ver aqui 6. O segundo ponto, e aqui eu tô triste que eu não vou fazer parte do debate com vocês, que eu não vou estar nas discussões com vocês, porque existem muitas formas de enxergar tudo isso. E eu tô dizendo a minha a partir desse entendimento das abordagens e também dentro de um entendimento de ecologia política. Mas eu ia adorar estar com vocês, né, para poder, também ver as visões e participar desse debate. Mas enfim, falando da sexta abordagem, ela fala sobre priorizar a importância das parcerias e da construção de relações para os resultados da conservação. E aqui eu trouxe 2 pontos do texto. O primeiro é que parceria é o compartilhamento de poder entre e através de vários níveis de governança, e é um aspecto importante das abordagens de conservação biocultural. E o segundo é que as abordagens bem-sucedidas de conservação biocultural devem buscar parcerias que priorizem a responsabilidade conjunta, o gerenciamento ativo de relações e a justiça ambiental, e o compartilhamento da responsabilidade de governança e administração. E aí eu acho que é importante a gente dar 2 passinhos para trás quando a gente olha para essa abordagem. A primeira é que seria muito, assim, né, aí a lacuna entre o teórico e o prático, né. No mundo ideal, todas as relações que a gente tem é de parceria, mas na realidade, né, esse é o mundo ideal, na realidade não é assim, porque as organizações, têm muitas outras, elementos que não necessariamente façam que elas sejam parceiras, elas podem ter colaborações técnicas, mas não necessariamente uma parceria, e compartilhamento de poder. Esse é o que a gente gostaria que acontecesse, que acontece em muitas vezes, mas não necessariamente a norma. Então é importante, a gente também levar em consideração sobre, o quanto que colaborações técnicas e políticas agregam valor e não necessariamente possam ser vistas como parceria. É importante também que exista uma conexão com base na integridade, com princípios e causa. Então, assim, é um alinhamento de princípios e causa. Princípios de que não existe conservação sem levar em consideração questões bioculturais, né? A biologia, a diversidade biológica e cultural, ela tem que andar junto, da mesma forma que socioambiental é uma palavra única, ao invés de separada. É importante levar em consideração qual que é a causa que está sendo defendida dentro dessas parcerias e colaborações, né, que seja a diminuição, das mudanças climáticas, enfrentamento das mudanças climáticas, seja não perder direitos, né, socioambientais, seja não perder direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais. É importante também levar em consideração o histórico de relacionamento, o relacionamento entre as organizações, mas entre as organizações e as comunidades, mas também entre as organizações, as comunidades e o território, né. Esse relacionamento, ele é temporal,
ele é temporário, ele é sazonal ou ele é permanente? E independente de ser permanente ou sazonal, o que que ele agrega para um processo de conservação biocultural daquele momento, né? E importante também nesse processo de histórico de relacionamento, é olhar também do ponto de vista das organizações privadas, né, assim, sobretudo quando a gente começa a adicionar elementos aí nesse processo que vão além das múltiplas parcerias para a efetivação dessas áreas de conservação. Então, sejam empresas que alçam fundos, para a Amazônia, para a conservação do meio ambiente. Qual que é a relação histórica dessas organizações e organismos com o ambiente em si, para a gente entender nos resultados dessa conservação que vai muito além da bacia do Juruá, por exemplo, né? Ela se expande pela Amazônia inteira, se expande por todos os biomas que se encontram através dos rios, se expandem, né? A conexão com os mares, enfim, com o planeta, nossa casa. E também a necessidade de pensar em como é que a gente ativa alianças afetivas que, de alguma forma, possam ter, né, um elemento histórico de relação com o local, que possa, de alguma forma, ter desconectado com momentos atuais. E, finalmente, a importância da responsabilização histórica e econômica dessas parcerias, né? Essas parcerias e colaboração técnica são importantes também para poder ajudar esse processo de responsabilização histórica e econômica, fazer com que políticas sejam implementadas, empoderar comunidades, né, para que elas consigam e entendam dos seus direitos e, portanto, consigam cobrar dos governos para a implementação das suas políticas. A sétima abordagem diz respeito a incorporar os diferentes direitos e responsabilidades de todas as partes. E o todas as partes é muito importante para a gente levar em consideração aqui. E aí, dois pontos do texto de novo. Primeiro, as abordagens de conservação biocultural devem delinear e reconhecer os direitos e as responsabilidades de todas as partes. Essa questão de direitos e responsabilidades é fundamental. Em particular, essas abordagens devem reconhecer e respeitar os direitos dos povos indígenas e populações locais ao uso dos recursos naturais e a presença contínua em suas terras de origem. E dois, as atividades de conservação biocultural são inseparáveis de questões mais amplas, incluindo autodeterminação, autonomia, soberania alimentar, que falamos antes, segurança ambiental, e que muitas vezes são as principais preocupações dos povos indígenas e populações tradicionais. E aí, algo que eu falei anteriormente, mas eu acho que vale a pena ressaltar, é a gente trazer essa questão da integridade com princípios e causa. Tá, de novo, né? Quais são os projetos que estão sendo apresentados para tais comunidades bioculturais? Esses projetos estão levando em consideração a segurança ambiental, a segurança alimentar, a segurança de acesso à água, a segurança biocultural no longo prazo, ou é só um projeto de renda que possa impactar todos esses pontos? Então, a questão da integridade com princípios e causas são as organizações que fazem parte desse mosaico, né, de parceiros, de organizações que atuam nessas regiões bioculturais, que precisam se questionar com relação à integridade de princípios e causa, tendo em vista a segurança longínqua dessas populações bioculturais e essas regiões e esses territórios. De novo, é importante perceber como a análise de um contexto de aculturação e assimilação possa ter impactado as populações bioculturais e que, portanto, ao invés de simplesmente trazer os projetos e as iniciativas solicitadas, precisa haver uma discussão ética a respeito desse contexto de aculturação e assimilação e trazer para essas comunidades com respeito e integridade para que elas também repensem esses processos. E muito importante, consentimento livre, prévio e informado. De novo, essa questão do informado, assim, é uma das lacunas mais fortes, de uma certa forma, porque a informação foi selecionada por quem? A informação foi digerida
por quanto tempo, respeitou os protocolos e as necessidades culturais da comunidade, do grupo, para que essa informação seja digerida e que, portanto, esse consentimento e esse estudo e avaliação da iniciativa possa ser discutida com o tempo. Então, esse é um ponto de fundamental importância, também, e que deve ser conectado com integridade, princípios e causa. Ah, desculpa. Finalmente, a oitava abordagem, ela fala da importância de respeitar e incorporar diferentes visões de mundo e sistemas de conhecimento no planejamento da conservação. E aqui a gente pode abrir novas janelas e teorias de como que a natureza é vista, como que o meio ambiente é visto. E aí, uma atenção que eu coloquei natureza com letra maiúscula. O que que é a natureza? O que que é meio ambiente? Para quem? Né? Existem muitas narrativas pluriversais que veem a construção do que é a natureza, o que é o ambiente, do que é o território, que vai muito além de um entendimento de que a sociedade humana ela é superior ao entendimento e ao conhecimento dos animais, ao conhecimento e discernimento das plantas, e também ao conhecimento e discernimento dos espíritos que ali habitam. Então é importante abrir o leque de entendimento para uma comunidade biocultural que vai muito além do que a ciência tem ou teve, em muitos elementos ainda, habilidade de entender. E assim, sobretudo quando a gente começa a partir para um entendimento mais de cosmovisão, que faz parte, né, dos diferentes conhecimentos dentro de uma unidade biocultural. E aqui eu gostaria de indicar, aproveitar a oportunidade de indicar para vocês olharem o trabalho do Coletivo Selvagem. E aqui tem vídeos, pequenos vídeos, que conectam diálogos entre cientistas de universidades e cientistas da floresta, conectando pontos de cosmovisão, onde o ser humano ele é mais um dos muitos moradores dessa terra que a gente habita, né? Partindo de uma visão que sai do antropocentrismo e ela entra no ecocentrismo, onde não existe uma hierarquia dos muitos seres que habitam esse território. E claro, se vocês tiverem a chance, para também olharem uma conversa fantástica entre o Ailton Krenak e o Antônio Nobre. Dois pensadores incríveis, Ailton Krenak, indígena do povo Krenak, filósofo, e o professor Antônio Nobre, que é um climatologista, irmão do professor Carlos Nobre também, que muitos de vocês já ouviram falar, e fazem uma discussão fantástica conectando esses muitos saberes. E da minha parte é isso. Muito obrigada por embarcarem nessa canoa, nesse barco comigo. Mais uma vez, é uma pena que a gente não vai conseguir se ver, mas avisar que eu deixei também uma lista de perguntas que incorporam essa temática sobre comunidades bioculturais e abordagens bioculturais para a conservação, para ser pensada e discutida dentro do contexto do Vale Juruá. Muito obrigada, até a próxima.